Fala, turma. Vou falar aqui do RBVA, um fundo que vem se transformando bastante, um fundo que passou de desconfiança para muita confiança na gestão. Eu sei que o pessoal aí não gosta da gestora Rio Bravo por algumas atitudes em outros fundos aí, mas não dá para negar que a equipe aqui do RBVA vem fazendo um trabalho muito interessante desde 2018. Eu venho acompanhando esse fundo desde 2020 para 2021. E falei já dele lá no meu grupo fechado há muito mais tempo atrás, de como eu enxergo esse fundo imobiliário aqui, né? Vejo ele assim, de certa forma, com bons olhos, a depender da carteira do investidor, ele pode ser um bom fundo para quem busca uma diversificação, né? E nesse relatório aqui, a gente tem informações bem interessantes. O fundo aqui, eu não vou pular essa parte aqui, né, com 81 imóveis, a vacância atual do fundo, fechamento mês, etc, ABL, 17 inquilinos, mas vamos dar uma olhadinha nas principais notícias aqui do relatório do fundo. O fundo vende as locações e obrigações. Em relação às vendas, estamos engajados na venda de 5 imóveis localizados no Rio de Janeiro e São Paulo. Um dos imóveis está envolvido em um projeto bastante elaborado que considera a venda para uma incorporação imobiliária. Essa é uma das opcionalidades do nosso portfólio de imóveis que gostamos de ressaltar. Os imóveis muito bem localizados. Essa parte aqui, ela é interessante observar porque é lá no fundo imobiliário TVIR11, que também era um fundo passivo dedicado a agências e está mudando também. É algo que o gestor de lá já trouxe, e eu também já falei isso em outros vídeos aqui no YouTube, é que muitas vezes o imóvel de agência bancária ele pode não ser mais interessante. De repente, aquele imóvel ali construído não vale mais nada, no sentido de que para outros perfis de locatários não haja interesse. Porém, o terreno se torna bem interessante. Então percebe que um dos imóveis aqui que a gestão não fala qual que é, está aqui envolvido em um projeto bastante elaborado. Entendo eu aqui que seja um projeto ali de desenvolvimento de um edifício bem elaborado, de repente de alto luxo, enfim, ainda não temos nenhuma informação sobre isso. Mas por quê? Porque o terreno é bem interessante. E com isso, o fundo ele consegue negociar preços melhores esse imóvel. Né? Tanto é que eles citam aqui, vimos um caso como este na venda realizada em 24, do imóvel Haddock Lobo em São Paulo, onde o terreno aqui foi vendido a 70 mil por metro quadrado, né? Uma valorização bem expressiva. Então, quando a gente olha para agências, a gente tem que olhar para fundos que hoje tem muita agência, a gente tem que olhar além da agência, preciso olhar o contexto inteiro do fundo. As negociações citadas estão avançadas e devemos manter o mercado informado à medida que forem finalizadas. Com total aqui de venda, caso ocorra, o total pode chegar a 114 milhões com lucro de quase 20 milhões aqui. Em relação às locações, conforme ressaltamos no relatório do mês anterior, tivemos visita nos imóveis de Recife, Monsenhor Celso, em Curitiba, outro em Pernambuco e o último aqui em São Paulo. Então essas negociações elas saíram da parte comercial, que é visitas, e estão ali na parte contratual, que é documentação e muito provavelmente conversar sobre reformas que esses imóveis de repente pode ser feito necessário, que de repente o fundo faça essas reformas, né? Porque é para um setor público, a outra contabilidade e um restaurante. Então perceba que, eu falo isso há muito tempo, principalmente no meu grupo fechado, perceba que esses imóveis que hoje são para agências, eles podem se tornar para outras opções, com alguns ajustes aqui e ali. Muitas vezes nem se gasta muito para reformar. E uma vez reformado, de repente para um restaurante, pronto, você tem um imóvel que era agência bancária, se tornou para restaurante, sai esse restaurante que acabou de entrar, vamos dizer em 3, 4 anos, você tem um novo imóvel que pode locar para outro restaurante, já não é mais agência bancária. Então o RBVA nesse sentido ele vem se transformando, né? Se pegar o portfólio do fundo, tudo bem que ele incorporou aqui os imóveis educacionais, mas a gente vê aqui bastante, de fato, imóveis aqueles de renda urbana, no meio urbano ali mesmo, né? Lojas, a rede bancária, que podem se transformar em outros imóveis. A gente já vai ver isso aqui, inclusive fotos de outro imóvel aqui que era de agência bancária e foi transformado em uma academia. O fundo terminou o mês de agosto com um total de 38 milhões em caixa, que é um valor suficiente para cobrir as obrigações de amortização de alavancagens, bem como a última parcela dos imóveis adquiridos e locados a pernambucanas. Então, para esse ano,
tá redondo. E se essa venda aqui, essas vendas se concretizarem, então o fundo ele fica muito tranquilo aqui, né? Pelo menos até 2029, a gente já vai ver isso também. No mês de agosto tivemos a inauguração aí da academia aqui com 1.500 metros quadrados. Então a gente vê que era um imóvel, se eu não estou enganado, era a agência bancária aqui, ó, a fachada principal. Dá uma olhada na transformação desse imóvel, né? Academia é excelente, né? Então tem espaço para transformar os imóveis, né? A gente já viu o fundo fazer isso também com outros imóveis que se tornaram centros de pilates, redes de supermercado. Em relação ao imóvel Jundiaí, no mês de setembro, de junho, o fundo recebeu a formalização da rescisão do contrato de locação, atualmente assinado com o Santander. Então, o banco vai ficar ainda 6 meses, depois disso ele sai. Então, março de 2026 ele sai. A gestão acredita muito, deixa eu ver se eu tenho aqui, se eu já não excluí isso. Tá aqui, ó, deixa eu recolocar aqui, colocar de volta aqui. A gestão acredita muito que esse imóvel aqui, que o Santander está devolvendo, tá? Esse imóvel aqui, que tem 6.000 metros quadrados, é esse imóvel aqui, vai ser de fácil locação. E a gente vê que, de fato, aqui é um baita imóvel, né? Uma baita vitrine aqui na frente, parece ser de 2 pisos aqui. Então, é uma localização ali na cidade interior de Jundiaí, bem interessante. Inclusive, no relatório aqui, a gestão deixa claro, né? Ó, está presente no melhor ponto de calçadão comercial da cidade, ao lado de Magazine Luiza, Riachuelo, Torra Torra, Loja 100, Casas Bahia, entre outros, né? Então é uma região aqui bem forte, me parece ser ali, onde a gestão acredita que de repente eles vão conseguir locar esse imóvel muito antes. Quer dizer, locar não, né? Porque até março do ano que vem o banco vai ficar lá dentro. Mas assim que sai, já consegue de repente deixar alocado ali, ou muito próximo disso. Aqui nós temos as obras que estão terminando, já era para ter terminado, mas já que a Porto Belo ela pediu algumas mudanças, então o fundo fez essas mudanças e agora ao final de setembro a gestão pretende entregar o imóvel. Tá? Esse imóvel aqui é um imóvel de luxo, bem localizado ali na Avenida Gabriel Monteiro, se eu não estou enganado, é isso. Uma região bem nobre, né? Então é um imóvel que também vai gerar um valor bem significativo. O contrato aqui com a Porto Belo é de 20 anos, contrato atípico. Então, se a Porto Belo sai antes, tem multa integral aqui para pagar. Aqui a obra, o andamento da obra, o planejado, já realizado. O fundo desembolsou aqui 1,9 milhões para fazer frente aos custos da obra. E aqui, né, Gabriel Monteiro, né, um dos bairros mais nobres lá de São Paulo. Então nós temos aqui os gastos do fundo, como é que está o DRE. A gente vê que as despesas de vacância que elas eram um pouquinho maiores aqui em março, elas estão vindo, na verdade, dentro ali da vacância que o fundo tem. Tendência disso aqui diminuir com essas 3 novas locações, certo? Aqui é a reserva acumulada, uma reserva pequena, mas com a venda ali de cima, não sei se o fundo já vai sair distribuindo tudo logo, ou se ele dessa vez vai segurar um pouquinho, tem aproximadamente com aquele lucro lá era 19 milhões que eu falei, né? Deixa eu só confirmar. Mas se eu não estou enganado, 19, 20 milhões, né? Então nós temos aproximadamente 0,12, se eu não estou enganado, 0,13, 0,12, alguma coisinha de reserva, que pode se tornar reserva para ir distribuindo aí por cota, né? Aqui nós temos a composição dos resultados, o dividendo, aqui nós temos o caixa, esses valores a receber. Isso aqui a gestão podia separar, e não é só o RBVA que faz isso, a maioria dos fundos faz isso aqui, né? Quando tem valores a receber, eles não separam o que é valor a receber de aluguel. Não adianta botar aqui que tem 48 milhões, só que o do aluguel tem que distribuir. Não é o dinheiro que o fundo vai trabalhar, só os 5% retido. Ou então coloca aqui só os 5% que vai ser retido. E eles não separam, né? Então poderia separar, que é por venda de imóveis também. Então deve ter uns 34, 33 milhões aqui, que de fato é de venda de imóveis que o fundo ainda tem a receber, mais esses 27, mais esses FIs aqui, mais os 114 lá que eu falei lá em cima das vendas. Então o fundo ele vai... As aquisições estão aqui, né? 226 mais 50, então entra um bom dinheiro ali com essas vendas para o fundo fazer frente, né? A gente desce um pouquinho mais aqui, na alavancagem, eu já volto para falar disso aqui, que não tem nada demais também. Deixa eu passar direto para a alavancagem, aqui não, aqui, né? Então a gente vê que 29 para 25 para esse ano, 29 para 25, aí 31, 30, então até 29 com a venda lá,
O fundo ele ajeita a casa. E aí, imaginando aqui que ele consiga fazer uma emissão, né, que a Selic vai baixar. Então, o fundo tem tudo aí para encaminhar e ficar redondo. Né? O número de cotistas a gente vê que está subindo, virou base 10. Isso aqui é uma escadinha, é questão de tempo para chegar aos 100 mil investidores. Vai acontecer, né? A liquidez vai aumentar. Isso é bom para o cotista. Mesmo para o cotista pequeno, que qualquer liquidez de repente 300, 400 mil diários já seriam suficientes, é bom ter fundos bem líquidos. Aqui a gente vê que tem 11 imóveis vagos, vai a 12 com aquele Santander, março do ano que vem, mas a tendência é de diminuir isso aqui para 8, e então fica 9, com as 3 locações, né? A tendência é nisso, 8 ou 9, isso se não locarem, né? E a gente vê as outras locações aqui, que eram tudo agências bancárias, com exceção dos imóveis aqui locados para a área educacional, né, da Cogna aqui, o restante, e aqui também, né, não isso, né, mas alguns outros imóveis aqui foram todos alterados, que eram de agências bancárias. Aqui nós temos os principais imóveis AAA na região lá de São Paulo, capital, que equivale a 17% do PL do fundo, ou 358 milhões. Então o fundo está melhorando bastante, tá? Bastante. A gente vê a divisão aqui. Essa questão de locatário ainda precisaria melhorar. A receita, né, por locatário, principalmente aqui a Cogna, que registra aqui, concentra 26%. As agências aqui são contratos diferentes, então isso aqui não me incomoda muito não. Caixa 25, Santander 14, veja, o Santander está devolvendo um imóvel, não está perdendo 14% de receita, né? Já que ele tem aqui uma diversificação em vários contratos. Né? A tendência é que os bancos vão ter cada vez menos participação aqui dentro do fundo, né? E a gente vê a diversificação em outros imóveis aqui dentro. Então é um resumão aí que nós temos sobre o RBVA, a situação do fundo melhorando bastante, certo? E o fundo tem tudo aí para ser mais uma boa opção de renda urbana, né? Para quem busca fundos de renda urbana, esse aqui de fato hoje, se a gente pensar em renda urbana, é o RBVA. Né? O RBVA, TV e R11 é outro, de renda urbana mesmo, aquelas lojinhas menores dentro das cidades, né? Diferente daquelas grandes redes de supermercado e etc., que a gente vê em HGRU, TRXF, Gari. Né? E esse aqui é o meu relatório, para quem ainda não conhece. Aqui dentro, você comprou o relatório, você vai montar a tua carteira de investimento com o que está aqui. Tá? Você quer ter os 25 fundos? Você tem. Se você quiser ter 12, 10, 15, vai do teu perfil. Eu montei esse relatório para facilitar a tua vida. É abrir, ler o relatório e aí você vai montar de acordo com o teu perfil de investidor. Tá? Tenho certeza aí que comprando o relatório você monta. Ah, mas Jader, eu já tenho uma carteira de investimento. Né? Pois é, você tem uma carteira de investimento, você vai verificar se essa carteira de repente é muito boa mesmo, porque aqui eu coloquei 25 fundos que eu entendo que são bons, muito bons, inclusive os mais arriscados que tem, e aí eu elenco ali os principais motivos desse risco maior, né? Ah, Jader, e se eu tiver outros fundos que não estão aqui dentro, é para eu vender? Não, é lógico que não, é para você avaliar de acordo com o que eu estou trazendo aqui, se faz sentido vender os que você tem de repente e colocar esses no lugar, né? Ou então acrescentar esses aqui aos que você já tem também, certo? Inclusive eu explico ali no fim do relatório também, tem 2, 3 fundos bem conhecidos que eu não incluí eles aqui dentro do relatório e eu explico o porquê das minhas preferências serem outras, tá? Tenho recebido bastante feedback positivo a respeito desse relatório, fico feliz, então quer dizer que está ajudando bastante as pessoas, já compartilhei diversas vezes aqui em outros vídeos, não vou ficar repetindo isso porque eu sei que vocês não querem isso, né? E fica um pouquinho chato, né? Mas aí segue o relatório, o link está na descrição aqui desse vídeo e também na descrição do canal, tá? Por fim, lembrando sempre, né, curte o vídeo, ajuda o canal a crescer e eu vou seguir aqui informando vocês aí da situação dos fundos imobiliários.